A rejeição é um mal que todos sentirão. Seja na infância ou na vida adulta, em algum momento nos sentimos isolados, ou nos sentiremos, não fazendo parte de um grupo, e naturalmente, por causa disso, nos inclinamos às lamuriações e ao desânimo. Você já sentiu isso? Considerando que sua resposta foi sim, hoje vamos conhecer uma doutrina filosófica que pode nos ajudar a combater esse mal que afeta nossa mente e o nosso corpo. Estamos falando do estoicismo, a corrente filosófica que começou na antiga Grécia e espalhou-se pelo Império Romano, ganhando força e notoriedade com grandes filósofos como Sêneca, o jovem, e Marco Aurélio, o imperador filósofo. Número 1. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Essa pode parecer uma lição um tanto quanto óbvia, porém, não a aplicamos. De fato, nos parece racional que não controlamos quase nada, a não ser nossas próprias ações. Assim, quando nos sentimos rejeitados por alguém, por exemplo, devemos compreender que essa é uma escolha do outro e eu em nada posso interferir. Essa ideia, porém, expande-se para além dos muros da convivência social. Se observarmos a natureza, perceberemos que cada ser faz aquilo que lhe cabe e, por isso, vive em harmonia com o seu entorno. A semente, sabendo da sua natureza, não busca ser um pássaro ou uma rocha. Vive como semente e faz o que lhe cabe, que é desenvolver-se. O mesmo ocorre com os animais, que por suas distintas características estão fadados a seguir a evolução natural e viver conforme suas capacidades. O ser humano, por outro lado, deseja controlar tudo ao seu redor, inclusive os demais. Quando as situações cotidianas saem do controle, o que fazemos? Nos frustramos, nos sentimos mal e frágeis, como se algum mal pudesse nos ocorrer naquele momento. No fundo, o que aconteceu é que nos sentimos incapazes quando não nos sentimos no controle, seja no caso de situações banais ou mesmo em relações com outras pessoas. Ainda dentro dessa perspectiva, o que nos cabe fazer para lidar melhor com a rejeição? Entender que as decisões alheias são, no fim das contas, dos outros e não podemos controlar isso. Se nos rejeitam, sejamos melhores e nos mantenhamos firmes nas virtudes, jamais desejando descontar, na mesma moeda, aquilo que nos fizeram. Dentro da doutrina estoica, essa postura é basilar para a vida de um filósofo. Não deixar a paz interior ser roubada por um elemento externo é fundamental para manter-se na vida moral e caminhar em busca da sabedoria. Se a todo momento nossa alma se estremece com os problemas do nosso entorno, principalmente aqueles que nos afetam por questões emocionais ou físicas, mostra-se nesse momento que nossa consciência ainda está longe de concentrar-se no mundo metafísico. Número 2. Busque o autoconhecimento. Para ser capaz de concentrar-se no que lhe cabe fazer, é preciso, antes de tudo, conhecer-se. A famosa frase do oráculo de Delfos se mantém atemporal e nos diz: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo." Para lidar com a rejeição, é preciso saber diferenciar o que é real e o que não é. Peguemos um exemplo banal. Imagine que uma pessoa de cabelos brancos fique chateada com outra por apontar essa característica física. Por que se irritar com a verdade? Alguns podem argumentar acerca da insensibilidade do comentário, do possível trauma que essa pessoa tenha em não aceitar seus fios de prata. Porém, no final das contas, a sentença continua verdadeira. Saber o que somos, desde aspectos mais banais como a cor de nossos cabelos, até nossos valores, faz com que a rejeição perca força. Se pretendem excluir-te de um círculo de amizades por lhe achar uma pessoa indesejada, apenas aceite que talvez esses não sejam os melhores amigos que você possa ter. A rejeição passa a ser uma seleção, e é você quem acaba por decidir onde deve gastar sua energia. Para tanto, não podemos abrir mão do autoconhecimento. Quando deixamos quem somos de lado para se inserir em um grupo, em uma moda ou mesmo em um estilo de vida que não nos agrada, estamos apenas aprisionando nossa alma com mais correntes que não merecem ser colocadas. Número 3. A rejeição é uma oportunidade de crescimento. Para entender essa lição, é fundamental compreender que a vida está buscando a todo momento nos ensinar.
Desde as situações mais corriqueiras até verdadeiras epopeias dignas de Homero, a vida não desiste de nos fazer aprender valiosas lições. Pensando nessa perspectiva, sempre que nos ocorre uma rejeição, seja em qualquer esfera de nossas vidas, podemos pensar que a vida está nos dando um presente, a chance de sermos melhores. Colocando em exemplos práticos, pensemos em uma relação a dois. A rejeição do outro certamente nos abre feridas e nos machuca. Porém, se por alguns instantes conseguirmos nos desvencilhar da dor e buscarmos entender onde erramos, será que não poderemos encontrar pontos de melhorias? Nesse sentido, a rejeição nos revela algumas debilidades e defeitos, e isso é uma verdadeira bênção para quem está no caminho do autoconhecimento. Um filósofo, um verdadeiro amante da sabedoria, jamais pode achar que a rejeição é algo ruim, no seu sentido literal. Certamente é desconfortável, mas, como tudo na natureza, cumpre um papel importante na evolução dos seres, incluindo os seres humanos. Número 4. Aprenda a ser resiliente. Se alguma característica pode ser atribuída aos estoicos, é a resiliência, ou seja, a capacidade de dobrar-se e sofrer pressão sem perder sua forma. Os estoicos defendiam um estilo de vida rígido, focado na vivência das virtudes e numa vida moral. Logo, nada justificava os erros e declínios que vez por outra eram cometidos. Se pensarmos nessa virtude como uma forma de suportar a dor e não deixar moldar-se pelo que o meio lhe impõe, ser resiliente é fundamental para sobreviver em meio às rejeições. Dizemos isso pois sabemos o peso emocional que isso nos causa, ainda mais se ocorrer de forma sistemática. Nesse processo, não abrir mão de encontrar a si mesmo e reconhecer sua verdadeira identidade é fundamental, e isso só é possível sendo resiliente. Sejamos francos, se fosse fácil alcançar nossa verdadeira essência, a humanidade estaria vivendo uma realidade completamente diferente da qual estamos hoje. Aprender a suportar a dor, entretanto, não se trata somente de sofrer e não adaptar-se a novas situações. Uma pessoa resiliente deforma, mas jamais quebra, tal qual um galho de salgueiro que com o peso da neve invernal acaba cedendo, até que a neve escorre e vai ao chão e os galhos podem retornar à sua posição inicial. Dentro dessa perspectiva, é preciso entender o valor da flexibilidade, mas não no sentido de ceder aos seus impulsos e defeitos. A flexibilidade a qual nos referimos é a capacidade de reconhecer as situações e moldar-se a elas sem perder sua essência. De maneira prática, significa dizer que, ao ser rejeitado, não pense em superar a dor e suportá-la até as últimas instâncias. Sinta-a, mas saiba que ela não pode lhe definir, e apesar de estar sentindo dor, você fará aquilo que lhe cabe fazer. Número 5. Busque novas perspectivas. Um caso comum que nos ocorre ao sofrermos um tipo de injustiça é o de observar apenas o nosso ponto de vista. Naturalmente, esse movimento é o mais simples e o mais banal, pois sempre estamos, de forma direta ou não, falando por meio do nosso ângulo de visão. Mesmo assim, uma prática estoica que pode nos ajudar muito é enxergar tudo de uma nova perspectiva. Não estamos falando necessariamente da perspectiva do outro, o que é extremamente difícil quando estamos com raiva, por exemplo, pois nos prendemos sempre aos fatos objetivos. Queremos dizer em colocar tudo sob um novo prisma. Vamos a um exemplo banal e, mais uma vez, corriqueiro. Quando nos sentimos rejeitados por alguém, qual a perspectiva que assumimos? Que não somos desejáveis, que fomos enganados, humilhados e que nosso orgulho está ferido, correto? Agora vejamos por outro lado. Se a pessoa lhe rejeitou, é uma escolha dela e ela quem perdeu, no fim das contas. Quantas outras pessoas são tão amáveis quanto ela? Não deixemos-nos roubar a paz de espírito por uma emoção passageira. Perceba que não se trata de uma negação da dor, mas sim de redirecionar nosso olhar para um novo local. Assim, a rejeição que antes parecia insuportável agora se mostra quase como uma dádiva. Apesar de todos esses conselhos, sabemos que lidar com a rejeição nem sempre é simples. Por isso, nossa dica final é a de que saibamos analisar de maneira mais racional as experiências que vivemos. As emoções advindas de uma rejeição
tendem a nos levar ao extremo, e sabemos que neste local não está a sabedoria. É preciso, portanto, acima de qualquer conselho, saber aprender consigo mesmo e corrigir nossos erros. Não seremos perfeitos, mas, sem dúvida, poderemos ser seres humanos melhores.